Super N, primeiras notícias. E nesse domingo, o jornal O Tempo e a Rádio Super divulgaram uma reportagem que mostra o custo do câncer no Brasil, o prejuízo bilionário que isso acarreta para o meio econômico, né, Rodrigo? Sempre se fala dos prejuízos que isso traz para a saúde das pessoas, mas isso também, quem diria, tem um impacto econômico. E poucas vezes a gente para, Delma, para pensar no que diz respeito ao prejuízo econômico que isso causa, seja no aspecto das pessoas que morrem às vezes numa época de plena atividade da vida, seja também nos gastos que isso pode representar para um sistema de saúde, sendo que seria muito mais fácil prevenir. Aliás, esse é um problema crônico da saúde no Brasil, gasta-se muito com o problema já quando ele está acontecendo e esquece-se da prevenção que poderia evitar gastos maiores. Mas quem somos nós para falar nisso, né? A gente vai conversar com um especialista agora. Isso, doutor Amândio Fernandes, da Uncomed, está aqui com a gente mais uma vez. Ele que todo mês vem aqui bater um papo com a gente, sempre super interessante nos orientar, nos esclarecer questões como essa. Doutor Amândio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Delma, bom dia, Rodrigo. Bom dia, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de novamente estar aqui com vocês. Então, doutor Amândio, só pra gente, agora a gente quer ouvir a opinião do senhor em relação a isso. A gente começou falando sobre o impacto econômico que essa questão do câncer, né, que essa doença traz também esses prejuízos bilionários para a economia do país. Explica melhor pra gente em relação a quê? Isso até para as pessoas entenderem por que a gente está trazendo um médico para falar sobre essa questão econômica aqui, mas tem tudo a ver com a doença. Como você e o Rodrigo colocaram de maneira bem clara, o câncer tem muito impacto na vida da população e na vida da sociedade. O câncer é um problema de saúde pública, sem dúvida, absolutamente nenhum. E principalmente considerando que em breve tempo, segundo os dados, em um tempo muito curto, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, vai ser a doença que vai ser responsável por maior número de mortes no mundo, o câncer, né? E o câncer compromete muito, isso foi um estudo publicado numa revista internacional, onde mostrou que os países do BRICS, onde está incluído o Brasil, o comprometimento da população economicamente ativa afeta muito a economia do país e traz um impacto significativo para esses países que aumenta o gasto, além de aumentar o gastos com a saúde, ele deixa de produzir. Pois é, doutor, e aí entra até uma outra questão, que a prevenção ao câncer é muito mais barata do que se remediar quando a doença já está ali acontecendo, e talvez esse seja um outro viés desse lado também, né? Que países como o Brasil, e vira e mexe a gente toca nesse assunto, inclusive até com vocês que uma vez por mês vêm aqui conversar conosco em relação ao câncer especificamente, mas a gente se preocupa muito em combater a doença quando ela já está acontecendo e muito pouco em prevenir. Enquanto a gente talvez não mudar essa lógica, vamos ter a continuidade dessa situação que o senhor aponta para nós aqui, né? Isso mesmo, Rodrigo, você tem toda a razão. A gente sabe que a grande maioria dos fatores que estão relacionados ao câncer é o estilo de vida, são os hábitos do dia a dia, são fatores ambientais. E já é de conhecimento, comprovado através de dados da literatura, que se você atuar de maneira adequada na prevenção, no caso esse seria o que a gente chama prevenção primária, a gente pode reduzir a incidência do câncer, reduzir a incidência de câncer de 30% a 50%. Quais são essas medidas? São medidas relativamente simples de mudança de hábito de vida. Por exemplo, uma alimentação adequada, né? A prática de atividade física, evitar o tabagismo. O tabagismo por si só ele é responsável por 30% de todos os cânceres, quando a gente está falando exclusivamente de câncer. E quando a gente fala de câncer de maneira geral é 30%, e quando a gente fala de câncer de pulmão, isso aí chega a 80% da relação entre tabagismo e câncer de pulmão. Então, sem dúvida nenhuma, prevenção é muito importante. Além da prevenção primária, nós temos também a prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É aquela que você diagnostica precocemente. Porque se você diagnosticar precocemente, o custo também para o sistema vai ser menor e esse paciente vai ser inserido normalmente no mercado de trabalho, né? Um exemplo simples de mostrar isso é através na mulher, com a doença que mais impacta do ponto de vista econômico, que é o câncer de mama, é o câncer mais incidente na mulher, né? Através da mamografia. Com a mamografia a gente vai diagnosticar o câncer numa fase onde ele não tem qualquer tipo de manifestação. Então, começando a fazer na idade adequada, seguramente a gente aumenta a possibilidade de diagnóstico precoce e a taxa de sucesso. Doutora Amândio, tem os dois lados da moeda aí, né? Porque tem o paciente que ele acaba ficando afastado das atividades dele quando acaba
adquirindo uma doença dessa, né, sendo atingido por uma doença dessa, e tem também a empresa que fica tendo gasto também com um funcionário que está doente em casa sem trabalhar. O senhor percebe, assim, por exemplo, entre os seus pacientes ou até projetos que o senhor já tenha participado, a preocupação das empresas em relação ao câncer? Porque a gente sempre vê preocupação com doenças, por exemplo, posturais, né? As pessoas ficam preocupadas com isso. Hoje em dia a gente já vê as empresas preocupadas com a depressão, que é uma doença que acomete muita gente também. Mas o senhor vê isso com o câncer? Delma, essa pergunta sua é muito interessante, né? Nós estávamos discutindo recentemente lá na clínica sobre o que implicava para a nossa geração quando o pai da gente mandava a gente desligar a luz, né? Quando a gente mandava desligar a luz, os nossos pais estavam exclusivamente preocupados com a conta de luz. Hoje, quando a gente pensa em desligar a luz, a gente pensa na sustentabilidade, na produção de energia limpa, para evitar. E eu não tenho dúvida nenhuma que todas as empresas, de uma maneira geral, vai obrigatoriamente caminhar, porque a sustentabilidade em todo sentido, a sustentabilidade do meio ambiente, como a sustentabilidade da saúde do ser humano é extremamente importante. E as empresas vão ter que se voltar para isso, orientar, porque até mesmo as pessoas hoje, vocês apresentaram uma reportagem extremamente importante hoje, que foi eu tive a oportunidade de ouvir, que está no tempo e ser apresentado sobre a geração milênio. Essa geração está muito mais preocupada com qualidade de vida do que com posse. Quer dizer, é uma quebra de paradigma, né? Então essa geração vai estar preocupada com qualidade de vida, com a prática. É aquela população que chama all work, all play. Ao mesmo tempo que está trabalhando, eles vão estar se divertindo. Então, sem dúvida nenhuma, todas as empresas, quem não está preocupando, as empresas que não estão preocupando, elas vão ter que passar a preocupar. A gente está conversando com o Dr. Amândio Fernandes, que é da Oncomed BH, falando a respeito dos prejuízos que as mortes por câncer acabam causando na economia. Doutor, eu estou vendo um dado aqui que me chamou muito a atenção, que em todo o mundo são cerca de 8.200.000 mortes tendo câncer como causa. Só que desse total, 42% dos casos encontram-se justamente no BRICS, que é aquele grupo dos países que estão em desenvolvimento: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que esse dado quer dizer, representa, explica pra gente, hein? Esse dado representa que esses países, nosso país, além de conviver com doenças do terceiro mundo, dos países em desenvolvimento, né? Como doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, a citosomose, que é muito comum em algumas áreas do nosso estado, nosso país também ele convive com problemas de países desenvolvidos, né? Ou seja, a incidência do câncer vai aumentar com esses números que você mostrou atualmente, foi uma estimativa de 8 milhões de mortes. Para 2030, as estimativas são de 12 milhões de mortes, né? Então, sem dúvida nenhuma, nosso país, nós temos que estar conscientes disso, que está convivendo com problemas de países em desenvolvimento e de países desenvolvidos. E só para reforçar esses dados, o Rodrigo já falou aí em relação aos países e o número de pessoas que morrem, mas os prejuízos à economia desses países juntos chega a 46 bilhões de dólares. É o prejuízo econômico que acarreta isso. Então, doutora Amândio, só para a gente finalizar aqui nossa entrevista, qual é a recomendação então que o senhor dá, não só do ponto de vista dos funcionários, dos pacientes, da pessoa que precisa trabalhar e que precisa cuidar da saúde ao mesmo tempo, mas também para algum empresário, algum dono de empresa que está ouvindo a gente agora, em relação à postura que ele tem que ter diante do câncer? A postura que ele tem que ter, sem dúvida nenhuma, voltando àquela reportagem, é que as empresas vão ter que se adaptar às novas gerações e não as gerações adaptar às empresas. E, portanto, ficar preocupado com a qualidade de vida e dentro dessas empresas ter programas para estimular e para motivar os pacientes a ter qualidade de vida, orientando o que é qualidade de vida. Muito bem, doutor Amândio Fernandes, da Oncomed BH, falando conosco a respeito do custo do câncer no Brasil e do prejuízo bilionário que isso acaba gerando à economia. Gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. Bom dia, obrigado pela visita, doutor. Obrigado a você, Delma, Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade novamente.